Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 26 de maio de 2021, Evangelista de Distrito, Vadiael. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Bem-vindos a todos para esta palavra pastoral de quarta-feira. E a palavra que nós temos hoje, indicada pelo apóstolo maior, ela está escrita em Atos, no capítulo 8, no versículo 34 e 35. E ela diz assim: Então o eunuco indagou a Filipe: Por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem da Escritura, pregou-lhe o Evangelho, Jesus. Amados irmãos, esta é uma palavra realmente muito boa, muito gostosa de poder realmente ouvir. É uma passagem realmente da Escritura Sagrada, onde ali mostra alguém que estava interessado, mesmo não conhecendo, sobre o que estava lendo, e falava sobre Jesus Cristo, mas ele não sabia, e alguém que foi enviado para poder também explicar a ele sobre aquilo que ele tinha curiosidade. Aqui no caso fala sobre um eunuco. Esse eunuco, ele era um homem que cuidava das finanças da rainha etíope, e ele tinha o costume de poder também ir ao templo para poder orar a Deus. Mas ele não era judeu, então por isso ele não poderia entrar no templo. Então ele ficava numa parte que dava acesso ao templo, que se chamava átrio dos gentios. E ali ele podia fazer as suas orações, e assim ele fez. No caminho de volta, ele lia também uma passagem na Escritura que falava sobre o livro do profeta Isaías, no capítulo 53 e 7, que dizia assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Amados, este eunuco lia esta passagem, e é lógico que ele não compreendeu aquilo que ele estava lendo. Foi quando também Filipe, que ali foi enviado também por um anjo de Deus, poder esclarecer. E como esse eunuco, ele tinha o costume, que naquela época tinha o costume de ler em voz alta, em reverência, inclusive, até às próprias Escrituras, Filipe perguntou a ele: Você sabe o que você está lendo? E ele disse: Como poderei, se alguém não me esclarecer? Então Filipe, mediante esta palavra, pôde também explicar e esclarecer para ele que ele falava sobre Jesus, sobre a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação que está colocado nesta crucificação, nesta morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Na realidade, amados irmãos, a Escritura Sagrada, por meio do Antigo e do Novo Testamento, mostra para nós o ativar de Deus entre as pessoas, mas também ela conta das ações humanas e também das suas diversidades. Aqui, amados irmãos, nós podemos dizer que, ao lermos a Escritura Sagrada, ou podemos dizer melhor, é sempre importante para nós nos preocupar em também ler as Escrituras Sagradas, em poder tirar um tempo para nós, para que possamos realmente entender os contextos, entender a mensagem, entender sobre aquilo que nós realmente precisamos e temos também dúvidas. Nós podemos passar por um momento como o etíope, ou vários momentos, de ler alguma coisa, ou também ouvir em cada serviço divino alguma palavra que nós não compreendemos. E é bom para nós tomar um tempo para ler a Bíblia, para poder realmente ler a Escritura Sagrada. Uma fé sem qualquer conhecimento dos contextos bíblicos e sem um fundamento bíblico corre o risco de se tornar uma fé arbitrária, uma fé sem obrigação. Portanto, todos somos exortados a ler também a Escritura Sagrada, para poder realmente conhecer sobre
acontecimentos, sobre aquilo que realmente Deus tem feito na nossa vida, aquilo que nós podemos também fazer pela vida das pessoas. Todos passamos por nos identificar com, todos nós podemos nos identificar com este eunuco, o qual rendeu-se diante do texto bíblico. Nós também podemos nos render diante de muitas coisas que nós lemos, muitas coisas que nós ouvimos. Pois a prédica correta para nós, ela vem do apostolado, amados irmãos. E Felipe deixou claro que a palavra de Isaías, nesse texto, se referia ao sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que foi conduzido ao abate. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A fé cristã está relacionada com o sacrifício da morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição e o seu regresso. Somente esta fé, que está impregnada da certeza que Jesus deu a sua vida por nós, é que nos suscitou dos mortos, pode conduzir à nossa salvação. Aqui também, amados irmãos, nós podemos falar sobre o Evangelho que ele é anunciado a todos. Que exemplo que nós temos, amados irmãos? Aqui nós falamos sobre um eunuco. Ele não era judeu. E pela graça de Deus, foi dado a ele a oportunidade também de poder realmente conhecer e poder obter também a fé naquilo que ele pôde ler, naquilo que pôde ser explicado. O fato de Felipe ter sido enviado a uma pessoa não judia deixa claro que ninguém deve ser excluído da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas são convidadas a aceitar o Evangelho e aproximar-se do trono da graça por vontade própria. Nós podemos ler esta palavra que está escrito em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15 e 16, que vocês possam também ler esta palavra, possam ler essa passagem bíblica. A fé não é um assunto puramente, podemos dizer, como diz na palavra, primativo, mas exige que seja professada sempre que possível. Nós, amados irmãos, nós temos que professar a nossa fé, não podemos ficar escondido. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós também somos enviados, como Felipe, a alguém que está precisando de uma palavra, que precisa conhecer, que precisamente ser agregado também às ovelhas que faz parte do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que nós possamos entender que também a todas as pessoas é possível também e é necessário que também nós possamos divulgar o Evangelho. Não precisamos ser um pastor, um bispo, um apóstolo, um ancião. Nós somos filhos de Deus. Nós somos aqueles que crê também no Senhor. Portanto, somos todos exortados a dar testemunho sobre Cristo, amados irmãos. E assim nós podemos também reconhecer que muitas vezes nós precisamos conhecer daquilo que realmente nós vivemos, daquilo que nós falamos. É necessário que nós possamos realmente tomar conhecimento dos contextos. É necessário que nós precisamos também aprender e entender. Aqui nos fala sobre um homem que ele conhecia a Deus, ele orava a Deus, por isso ele ia sempre ao templo para poder também orar a Deus. Mas ele não conhecia Jesus Cristo, como muita gente conhece hoje e professa sua fé em Deus, mas não conhece ainda a salvação que está colocada em Jesus Cristo. E é necessário que nós possamos realmente ser este anjo, ser este que anuncia também esta salvação que está colocada em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, é importante que nós possamos, primeiramente, tomar conhecimento. É necessário que nós possamos também tomar tempo para ler as Escrituras Sagradas. É necessário que nós possamos ter uma fé firme, uma fé fundamentada e concretizada naquilo que realmente é os ensinamentos de Deus, é os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim poder também ser uma fonte de ajuda, uma fonte de paz, uma fonte de alegria para aqueles que estão necessitados do esclarecimento da palavra. Lógico que nós não vamos saber tudo. Muitas vezes nós também lemos as Escrituras e não conhecemos muita coisa. Mas como diz a palavra, procuremos ajuda. E a interpretação da palavra, ela vem do apostolado.
Então é necessário que nós possamos estarmos vinculados também com o apostolado de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi no passado, isto é no presente, e isso será também no futuro. A necessária comunhão com o apostolado de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso é necessário também que nós possamos realmente nos conscientizar como filhos de Deus que não temos toda a sabedoria e não sabemos tudo. É necessário que nós possamos também ter os esclarecimentos, ler para poder conhecer e tirar as dúvidas daquilo que ainda muitas vezes nos atrapalha no nosso caminhar de fé. Por isso, amados irmãos, eu convido a todos para que possam ler também este capítulo que está em Atos, no capítulo 8, e até o final, do começo até o final, para que possamos entender. É muito simples, mas nos mostra realmente o fundamento e a importância de podermos sermos aquele que também tem o interesse de poder ensinar, de poder esclarecer aqueles que ainda têm dúvidas sobre a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem que nós temos para esta noite. Desejo a todos um abençoado descanso, uma abençoada noite e até sempre.